Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vai aí a caminhada, né? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá tão bem, né? Então a gente vai indo assim, caminhando e driblando a cada momento. Gente, hoje eu fiz a aula sobre o tamoxifeno, sendo que a linguagem ficou meio um pouco, quase totalmente complexa. E duas minhas pacientes do coração não tiveram um bom entendimento porque foram vários processos que eu citei em um só vídeo. Foram 11 minutos só falando sobre agonistas parciais, antagonistas, estrogênios, aromatase, moduladores. Então foram muitas informações e que não deu para compreender muito bem. Então eu resolvi fazer um vidinho. Esse vidinho vai ser um vídeo teste, tá bom? Que eu vou lançar no Facebook diretamente para ver se vocês entenderam ou não entenderam e como vocês acham melhor tá fazendo esse lance dos vídeos da aula sobre o tamoxifeno, tá? Então, vou fazer um vidinho pequeno, bem curto, para explicar cada etapa e não tudo só em um vídeo, tá bem, gente? Eu vou estar falando um pouquinho da história do tamoxifeno, tá? Essa aqui não faz parte daqui nesse momento. Eu colei o errado. No caso, é esse aqui, o que significa o termo adjuvante e neoadjuvante, tá bom? Então, primeiro a gente vai estar falando sobre a origem dele. Porque eu quero saber de origem, de tamoxifeno, de história dele. Por quê? Eu não quero saber disso. Se eu estou fazendo tratamento com ele, eu quero saber em relação às reações. Quero saber em relação ao que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Eu não quero saber da origem, gente. Sempre é bom saber a origem da coisa, tá? Vamos saber da origem da coisa porque a gente vai possuir esses conhecimentos. Quando alguém perguntar, a gente vai poder transferir esse conhecimento, porque sabedoria é uma coisa que ninguém vai roubar da gente, tá bem? Isso é intrínseco a gente, vai ficar dentro da gente. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente procura, mais a gente escuta, absorve essas informações e a gente vai ser o possuidor dessas informações a poder transferir para o outro. Então, eu acho muito necessário e muito válido a gente saber a origem do tamoxifeno, né? Da onde que ele veio, o que ele era antes de ser tamoxifeno, porque tem essas paradas aí, entendeu? Viu? Tá escondendo, ele sempre não foi tamoxifeno não, tá, gente? Vamos começar? No final vocês falam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá? Pra ver se a gente pode ir nesse caminho mesmo e ver se vocês estão entendendo melhorzinho, tá? O tamoxifeno, ele tem uma trajetória também, igual a gente tem as nossas trajetórias. Aqui eu esqueci de uma data, tá? Que é 1971. Não tem problema, tem uma canetinha aqui, posso colocar. 1971. Tá. Gente, o tamoxifeno, ele era considerado como um contraceptivo no ano de 1960, tá bem? Ele era um contraceptivo. Ele foi sintetizado como contraceptivo no ano de 1960. No ano de 1971, ele foi evidenciado, tá? E os pesquisadores, eles fizeram uma análise que o tamoxifeno, ele estava induzindo a ovulação das mulheres anovulatórias, que há ausências, que não ovulam, né? Depois, em 1977, ele foi liberado lá no EUA, lá nos Estados Unidos. E em 1980, ele se tornou uma terapia anti-estrogênica para o tratamento adjuvante do câncer de mama. Tá bem? Vocês querem que eu repita? Em 1960, o tamoxifeno ele foi sintetizado como um contraceptivo. Em 1971, ele foi evidenciado e os pesquisadores analisaram e fizeram os experimentos e viram que
ele estava induzindo a ovulação em mulheres anovulatórias, que não ovulam. Anovulatórias, o A é de ausência, então que não ovulam, né? E começou a ovular por causa do tamoxifeno. Isso mais na frente eu vou falar para vocês o porquê. Aí eu vou entrar na parte dos agonistas parciais e dos antagonistas, para vocês entenderem o porquê essa mulher começou a ovular. Em 1937, o tamoxifeno ele foi liberado nos Estados Unidos. E em 1980, ele foi considerado como uma terapia antiestrogênica, né? E utilizado em tratamento adjuvante do câncer de mama. Tá bem, gente? Ah, mas por que antiestrogênica? Porque o tamoxifeno, ele bloqueia não totalmente o estrogênio, tá? Mas parcialmente. Tá bem, gente? Então, quem toma tamoxifeno ainda tem a produção de estrogênio funcionando. Não totalmente, mas uma boa parte sim, tá? Então tá, vamos vir aqui para baixo. No finalzinho, né, quando eu falei que ele é uma terapia antiestrogênica, utilizada no tratamento adjuvante do câncer de mama. Então, o que é adjuvante? O que significa o termo adjuvante e neoadjuvante? Né? Vamos saber? Aqui eu não citei neoadjuvante, mas é bem legal a gente saber o que significa também. O termo adjuvante é após e o termo neoadjuvante é antes. Lembra da aulinha que eu coloquei lá no YouTube que eu falei sobre a quimioterapia adjuvante e neoadjuvante? Então, neoadjuvante é aquela quimioterapia que se faz antes da cirurgia e adjuvante é aquela quimioterapia que se faz após a cirurgia. Sendo que a hormonoterapia, o tamoxifeno, ele é adjuvante, ele se faz após a cirurgia, depois de uma combinação, né, tratamento combinado de uma quimioterapia e radioterapia após cirurgia, quimio, rádio e uso do hormonoterápico, né, você fica utilizando as que, acho não tenho certeza, que as meninas me falaram, durante 5 anos, não é isso aí? O tamoxifeno, depois da quimio, depois da rádio. Agora tem mulheres que fazem a quimio e depois faz o tratamento com hormônio terápico. Tem mulheres que é quimio, rádio e hormônio terápico. Tem mulheres que é só quimio e hormônio terápico. Tá bem? Então, o tamoxifeno, ele é utilizado na terapia adjuvante, que é a terapia após a cirurgia. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido dessa maneira. Me falam que vocês não entenderam, se vocês acharam bem melhor essa explicação, tá? E a gente vai estar explicando assim etapas para que vocês possam entender bem legalzinho mesmo. Aqui ficou meio estranho, mas a ordem é assim, tá? 1960, 1961, 1977, 1980. É que eu tinha esquecido de colocar o 1971 aqui. Gratidão, gente. Beijos. Deus abençoe vocês, tá?